Eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? Que os cinemas ficaram bem prejudicados por causa da pandemia, do novo coronavírus. E, claro, muitos filmes deixaram de ser lançados, outros chegaram no circuito de maneira a ter que sair muito rapidamente. E um desses foi o Bloodshot, filme protagonizado pelo Vin Diesel, né? Baseado em quadrinhos. Eu acabei não assistindo o filme na época do lançamento, mas consegui assisti-lo por agora. E olha que foi além da minha expectativa. Não quer dizer que seja bom, mas foi além da minha expectativa e é sobre ele que a gente vai falar agora. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Cinefilia. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, repassa o vídeo para mais alguém que você acha que vai gostar ou que não vai gostar, enfim. Vamos falar do Bloodshot. Olha, o filme não começa muito bem não, ele começa genérico, com uma ação mais ou menos, mas apesar da regata branca onipresente do Vin Diesel, como a gente já viu ele várias vezes no Velozes e Furiosos dessa forma, com esse figurino, aqui no Bloodshot também tá, o filme tem algumas novidades e foi o que me surpreendeu. Vamos lá. Ele começa, como eu disse, de uma maneira muito genérica. É aquela ação do brucutu, que é o herói, enfim. E tem umas atuações muito caricatas, umas escolhas muito ruins em relação à trama. Mas eis que no meio do filme a gente tem uma reviravolta que explica muito bem isso. Assim. Tudo que estava acontecendo antes acaba sendo explicado. O roteiro faz essas brincadeiras, inclusive falando desses problemas que ele já tinha logo no início. Apesar de ser um problema para a gente se identificar com o protagonista, isso, quando a gente entende o que está acontecendo, a gente acha até bacana, legal isso aí. O Bloodshot faz uma atualização do Robocop. Saem as partes de metal, entra a nanotecnologia que explica muito do filme. O filme é, na verdade, baseado nisso. Sai aquele policial da Detroit, futurista, entra um super soldado. Enfim, a gente tem essas coisas bem similares entre os dois filmes. Só que tem uma diferença, né? Robocop, principalmente o do Paul Verhoeven, lá da década de 80, é um clássico. E aqui a gente tem um filme que, no final das contas, desperdiça o potencial dele. Ainda que a reviravolta seja antecipada por uma cena de ação muito boa, com um bom uso do slow motion, da câmera lenta, um bom uso da fotografia, que é basicamente dessaturada, com destaque quase totalmente dessaturada, com destaque muito grande, forte no tom vermelho. Isso pra gente, isso é bacana, que a gente até consegue criar uma identidade em relação ao protagonista próximo a essa cor vermelha, que claro também indica perigo, enfim. Existe essa boa cena de ação que deve ser o ponto alto do filme para muita gente, pelo menos para mim foi, imagino que também para muita gente. E depois o filme, ele escolhe ser mais um filme de ação. Ele esquece o drama, que poderia ser muito bem usado aqui, como por exemplo é no Robocop, e a gente tem uma história que não leva a lugar nenhum que você já viu por aí. É uma história genérica. Essa palavra está bem comum aqui nessa crítica, né? É um filme que poderia... Se a gente tivesse um investimento grande em drama aliás, se o filme fosse até mais pessimista, a gente teria uma ficção científica misturada com ação de primeiríssima, mas não, a gente só acompanha a criação de um novo herói. E isso, isso realmente é complicado. O roteiro também não ajuda. Existem alguns furos, como por exemplo, o pulso eletromagnético. Ele é usado no filme, eu não vou explicar em que contexto, mas ele não destrói tudo que deveria destruir, e isso a gente fica pensando, mas se foi algo tão importante no filme, isso poderia ter sido melhor pensado, né? Porque, enfim, assista, senão eu vou acabar dando spoiler. Mas é porque é um recurso do roteiro que acaba sendo furado. Também tem uma coisa. A nanotecnologia explica totalmente o super soldado que o Vin Diesel acaba se transformando. Mas parece que tem um jeito de você esvair esse personagem e mesmo assim ele ficar vivo. Quem vai entender uma coisa dessa?
Isso também é utilizado de uma maneira muito importante no filme e, bom... No final das contas, o Bloodshot, como eu disse, se tivesse sido mais dramático, mais pesado, poderia ter sido um ótimo filme. Mas ele só é mais um filme de ação, e inclusive com gracinhas demais. Então eu acho que vale uma nota 6. Poderia ter sido um filmaço, é isso que realmente me incomoda aqui em Bloodshot. A ação poderia ser melhor explorada, o drama, quer dizer, tudo poderia ser melhor explorado, inclusive a reviravolta, mas não aconteceu. Feita mais essa crítica, o Bloodshot está naquela turma que ficou aí para trás, né? Que muita gente acabou não assistindo no cinema, eu também não assisti no cinema, mas eu estou resgatando. Filmes como, por exemplo, o Sonic. Eu acho que o Sonic daria uma boa crítica aqui. Eu acho que é isso. Então, até a próxima. Valeu, gente. Até.